Olá, sejam muito bem-vindos ao Contos da Carlota. Eu sou Carla Faquin e tenho mais alguns relatos para você nesta noite, ok? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais para que o nosso canal cresça cada vez mais. Solta a vinheta! Baphomet em minha casa? Gente, esse relato chegou até nós e era uma família normal, pai, mãe, filho. Isso ocorreu numa residência aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Não tem muito tempo não, tá? Foi mais ou menos uns 3 meses, tá? Super recente esse relato. Bom, o pai, mãe, filho. O pai eu vou chamá-lo de Jorge, ok? Bom, o filho estava no quarto e começou a gritar desesperadamente pelo pai. Pai, pai, pai! E Jorge foi rapidamente até o quarto do filho e entrando no quarto, ele viu que o menino estava mais branco que um papel. E aí o menino apontava para a janela do quarto e falava, pai, tem um homem ali no quintal batendo na janela querendo entrar. E aí Jorge, com toda a cautela, imaginando pode ser um invasor, pode ser um ladrão, foi até a sala de estar, onde ficava a porta principal da casa, que dava acesso ao quintal. Bem, ele abre a porta com calma, né, porque ele não sabe o que o esperava, né? E quando ele viu, antes fosse um ladrão, foi a coisa mais tenebrosa que ele viu em toda a sua vida, mas nem em seus piores pesadelos ele poderia imaginar. Tamanha coisa assim horrível, animalesca, perversa. Era um ser muito alto e vestia uma espécie de terno branco. A cabeça não era de humano, a cabeça era como se fosse de um animal, uma espécie de bode, com chifres enormes, tá? E olhos vermelhos, tão profundos e tão intensos que quando olhava nos olhos de Jorge, é como se lesse a alma dele. E aquele ser, aquela cabeça de bode, corpo de homem, olhou para ele, fitou nele e veio até ele rapidamente. E quando esse ser chega próximo de Jorge, a força sobrenatural, aquela força o impulsa e o joga com tanta violência para a parede, ele cai no chão com tudo. Não foi literalmente com as mãos, foi com uma espécie de força sobrenatural. E aí, naquele instante que Jorge é arremessado e cai, o chão, que era todo lâmina de madeira, começa a se levantar. E começa a estourar o chão todo, da sala toda. Aí, todo dolorido, Jorge olha para a porta. Cadê aquele ser medonho? Havia sumido. E aí Jorge esperou amanhecer, dá um horário mais ou menos aí comercial e liga para a empresa que antes havia colocado todos aqueles pisos, né? O piso laminado. E aí o mesmo instalador que havia colocado antes, ele volta ali na casa, né? Para fazer a assistência. Quando o cara chega, achou que ia fazer uma assistência simples, né? De algum piso que se soltou. E o que ele viu... Ele disse, eu nunca vi tamanho estrago. E outra, o estrago não era de cima para baixo, como se alguém estivesse naquele ambiente estragando o piso ou destruindo o piso. O estrago era de baixo para cima, o piso foi levantado de baixo para cima. E o cara olhou aquilo, basbacado, não entendendo nada, perguntou para o Jorge o que havia acontecido para acontecer aquela destruição, aquela guerra civil na casa dele, né? O que aconteceu, Jorge? Mas o que aconteceu no seu chão? Por que está tudo destruído? Como isso aconteceu? E Jorge olhou para ele e disse, não vou te contar nada, porque se eu te contar, você não vai acreditar. E outra coisa, outro detalhe, horas mais tarde, enquanto o instalador estava lá mexendo no chão, a vizinha do Jorge chama ele. Jorge, vem cá. E aí Jorge foi lá atender, né, o chamado da vizinha. E ela perguntou, Jorge, o que foi que aconteceu na noite passada? Menina, eu fiquei ouvindo, você tinha um som assim, como se fosse de um animal rugindo, um som de um bicho assim, muito bravo, assim.
que estava no seu quintal? E ele disse mais uma vez, né? A mesma coisa que ele disse para o instalador, ele disse para a vizinha: olha, eu não vou te contar o que aconteceu, porque se eu te contar, você não vai acreditar. Gente, agora eu pergunto para vocês, o que era aquele ser? Corpo de homem, vestindo um terno branco, cabeça como se fosse de um bode, chifres grandes, olhos vermelhos. Na descrição, isso é similar ao Baphomet, né? Você pode procurar aí no Google Baphomet e você vai ver, é literalmente isso, é um corpo de homem, cabeça de bode, né? Na sua opinião, era o Baphomet? Não era o Baphomet? Conte para nós aí, aí embaixo, diz aí para mim qual a sua opinião, o que você acha dessa história, tá bom? Segundo relato. Pavor na madrugada. Esse relato é da minha amada vozinha, que já é falecida desde 2010, tá? A minha vozinha, querida, amada. Bom, esse relato aconteceu com ela e meu avô, basicamente mais com ela, né? Em 1952, tá? Isso ocorreu no bairro chamado Rio Acima, que fica em Mairiporã, tá? Interior de São Paulo. Bom, foi assim. A minha avó na época, no total ela teve 8 filhos, mas na época, até 1952, ela havia tido 3 filhos até então, tá? E a caçulinha na época, né, era uma menina e ainda era de colo. E os homens naquela época, todo final de semana eles iam caçar tatu. Era um costume da família, tá? Naquela época eles viam com naturalidade, caçar e tudo mais, né? Pessoal do interior, eles são de Minas Gerais e estavam morando naquela época no interior de São Paulo. Pois bem, na casa da minha avó, era uma casa que ficava numa olaria. Na época meu avô e minha avó trabalhavam lá e moravam nessa casa super simples, né? E era uma casa pequenininha com 2 cômodos. Tinha uma cozinha, um quarto e um banheirinho. Na cozinha estavam as mulheres, quem? A minha avó, a sogra da minha avó e uma irmã da minha avó e uma sobrinha da minha avó, tá? E os homens eram meu avô, que havia ido caçar, meu avô, o pai dele e seus 2 irmãos. Detalhe, os meus avós são primos de 2º grau. O pai do meu avô é tio do pai da minha avó. E a irmã e a sobrinha da minha avó eram casadas com os irmãos do meu avô. Então era tudo entre família. Os casamentos eram feitos entre famílias, né? É meio confuso, mas, bom, é assim mesmo. A minha família foi assim mesmo. E os homens foram caçar. Isso já eram mais ou menos aí 11 horas da noite, 11h30, quando eles foram caçar. As mulheres ficaram na cozinha e as crianças ficaram dormindo no quarto. E aí papo vai, papo vem, rindo, contando histórias, né, os causos, fazendo um cafezinho, passando um cafezinho no coador de pano, fazendo lá um bolinho de chuva, que minha avó gostava de fazer bastante comilância assim, né? Não aceitava em hipótese alguma alguém sair da casa dela sem ter comido uma bolachinha, um bolinho, alguma coisa assim, né? Bem jeitinho mineiro, né? E ela tava lá conversando com a sogra, com a irmã, com a sobrinha. Daqui a pouco, e isso já era mais de meia-noite, 1h da manhã, já tinha adentrado aí a madrugada e os homens estavam caçando. Elas começam a ouvir um barulho vindo do quarto. Aí uma delas olha para ver se era alguma criança que havia acordado, que estava fazendo alguma traquinagem, mas todas as crianças estavam dormindo. E o barulho continuou. Aí elas foram fazendo um pouco mais de silêncio para prestar atenção. Que barulho estranho, esquisito que vinha do quarto. Vinha da janela, só que do lado de fora. E era um barulho como de um serrote. Serrando. E o som era como se estivesse serrando a janela. E aí uma delas grita assim, uma delas não, a minha avó ela grita pro meu avô, chama o nome dele e fala assim, ó, para com essa brincadeira que isso não tem graça. Gente, o som piorou. Então o som do serrote, né, que era como de um serrote, foi ficando cada vez mais rápido e mais alto o som. E aí a minha avó falou assim, gente, vamos tirar as crianças do quarto, porque essa janela vai cair em cima das crianças, ou sei lá o que pode acontecer. E elas foram lá com todo cuidado, as crianças estavam dormindo ainda, foram tirando criança por criança, e o som piorando, Aí
uma delas, aí já começaram a achar assim, bom, já que não é nenhum dos homens, pode ser algum bandido, né? Que nem se dizia antigamente, né? Ah, é um malfeitor. Pode ser algum bandido aí, alguém, um louco querendo invadir a casa, né? Aí o que elas fizeram? Uma delas começa a gritar, ó, para aí, moço, porque meu marido tá para chegar, porque já tava mais ou menos aí o horário dos homens retornarem da caçada, né? Da caça. E aí o barulho só piorando, mas era um barulho tão ensurdecedor, até que a sogra da minha avó fala, gente, para todo mundo, que isso aqui não é normal não, isso não é deste mundo, este som não é deste mundo. Ela se ligou que poderia ser algo espiritual. E aí o que elas fizeram? Começaram a rezar. E eram mulheres que frequentavam a igreja, eram fervorosas, rezavam, estavam sempre fazendo novena, né? Já tinham prática e costume de rezar bastante. E aí começaram a rezar Ave Maria. Não conseguiam. Começava, uma reza não terminava. Era Pai Nosso e não dava certo. Era Crê em Deus Pai e não dava certo. Começavam, esqueciam, começaram a ficar com medo e joelhos se batendo, aquele medo, aquele ambiente começou a ficar assim, aterrorizante, sabe? E o som não parava, e a sensação que a janela estava destruída e elas morrendo de medo, tentando rezar e nada. E aí os homens chegaram. O meu avô, que era o dono da casa, abriu lá a tranela, né, por fora, que estava trancado, né? Quando os homens chegam e entram dentro de casa, vê as mulheres todas apavoradas, chorando, e perguntam, gente, mas o que aconteceu? E elas relatam para o meu avô e para os demais o que havia acontecido, né? E o som havia parado. Assim que eles chegaram, o som havia parado. E aí eles tentaram ver o que havia acontecido na janela, mas ainda estava muito escuro, né? E eles também não queriam acordar os vizinhos, né? Já bastava aquele barulhão todo que tinha acontecido, né? Mas perceberam que os vizinhos, ninguém acordou nem nada, e eles também não quiseram fazer barulho. E esperaram amanhecer, o sol subiu, né? Como se diz no interior, o sol subiu. E aí eles foram ver o estrago da janela, né? Gente, não tinha um risco a janela. Um risco, um nada fora do lugar. Nada. E o som era como se tivesse a janela sido destruída. Gente, que coisa, não? Ninguém entendeu nada, cada um foi para sua casa. Gente, que história medonha, hein? Já pensou? E tem barulhos assim de histórias que a gente ouve no interior, de barulho de alma que passa com corrente, né? Vocês devem conhecer, quem tem familiares, parentes no interior, sabe dessas histórias de alma que passa com corrente, barulho de cavalo, de mula, de não sei o que, vai ver, não tem bicho nenhum, é só barulho. É cada história que tem. Quem mora no interior ou quem tem parentes sabe muito bem. Se você tiver uma história similar aí, de ocorrido no interior e tudo mais, mande para nós. Vou ter um prazer enorme de estar contando aqui no canal, tá bom? Terceiro relato, o puxa-puxa. O puxa-puxa. Gente, isso aconteceu com a minha avó e o meu avô também, mais ou menos aí nessa mesma época. Eles não moravam mais nessa olaria, eles já moravam numa outra casa, num outro local, no mesmo bairro, tá? Rio acima, em Mariporã, também na década de 50. Foi assim, eu havia contado para vocês agora nesse último relato que estavam todos na casa da minha avó, naquela residência, né? Já era uma outra residência que eles moravam, mas não foi na residência nesse exato momento que aconteceu. Eles estavam numa outra casa de um outro parente, jantaram, conversaram, tomaram um cafezinho, se despediram e voltaram para casa a pé. Meu avô, minha avó e os filhos. E aí, quando chegaram na casa nova deles, meu avô foi abrir a porta da casa, estava o meu avô na frente, abrindo a porta da casa, a minha avó atrás dele e atrás dela as crianças. E aí, como ela tinha uma bebê de colo, ela estava com uma espécie de fralda ou coeiro no ombro. E aí ela sentia puxar o coeiro e ela puxava de volta. Novamente vem e puxa o coeiro. Ela para, fulano, e traz o coeiro de volta para frente. Quando espera mais alguns instantes e novamente puxa-se com mais força ainda pela terceira vez
E aí quando ela vira para trás para dar uma bronca num dos filhos, né, achando que era uma das crianças que estavam fazendo aquela brincadeira com ela olha, não tem ninguém atrás dela. As crianças estavam todas ao lado do meu avô, que estava tentando abrir a porta. Ela leva aquele susto e ela viu que não era também algo daquele mundo. Gente, meu Deus, o que você acha? Quem que puxou a fraldinha, o coelho que estava no ombro da minha avó? Você acha que foi algo sobrenatural? Ela, quando relatou isso à minha mãe e às minhas outras tias e tios, ela teve certeza absoluta que não era algo desse mundo não, que era um ser espiritual, porque puxava com força e cada vez que puxou a primeira vez, a segunda vez com mais força, a terceira vez com mais força ainda. E que ela olha para trás, não era nenhuma das crianças, e ela perguntou, meninos, foi um de vocês que puxou? Não, mamãe, não foi a gente. Naquela época as crianças eram bem obedientes, né? Não eram como as crianças de hoje em dia que são mais rebeldes, eram bem obedientes mesmo. Então realmente não era uma das crianças, era um ser fantasmagórico. Gente, um beijo no coração de vocês. Se tiver um relato, mande pra gente, contosdacarlota@gmail.com. Um beijo no coração de vocês e tchau!